gente, tudo bem? Estou aqui entrando para mais uma live hoje aí. Queria avisar o pessoal que estiver assistindo essa live aí no YouTube, né? Como sempre, não deixe de curtir o nosso canal aí, aquele joinha na live aí. E quando a gente tem informação, a gente está colocando aí embaixo, tá? Hoje a gente vai bater um papo com a Luciana Firma, ela já entrou aqui. Eu vou chamar ela aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje. Deixa eu arrumar meu celular aqui. Prontinho. Vai ser muito bom, quero conhecer muito o trabalho dela aqui, falar com vocês, tem um trabalho muito bonito. Vou chamar ela aqui. Chamei? Oi, Lu, Oi, tudo bem? tudo, prazer. Igualmente. Você está conseguindo me ouvir direitinho aí? Bom, e você? Que Eu estou bom, preocupada que bom, com a que internet legal. aqui, mas qualquer coisa eu posso ir para o lado que o sinal está melhor mais para lá, tá? Então pode Tá, aparecer. Jóia. Tá bom. Gente, só o pessoal tá chegando aí, tá, para a live, a gente começou agora. É, assim, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o forno, né? A Luciana trabalha, e também sobre um pouquinho do trabalho dela. É, é, Vários assuntos aí, tem muita coisa bacana aí para a gente ver, a gente conversar. Esperamos que a internet nos permita e a gente consiga bater um papo tranquilo. E a Luciana estava preocupada com o sotaque, né, Luciana? Mas vai dar tudo certo. Já de cara, assim, eu queria que você contasse pra gente aí, falasse um pouquinho da sua história da cerâmica aí, contasse um pouquinho da sua trajetória pra gente, e falar onde você está, só pra gente, o pessoal vai entrando aí, a gente consegue a conversa. Certo. Então, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, César. Eu venho acompanhando aí as tuas lives. Acho super bacana, porque é uma forma de conhecer os ceramistas do Brasil inteiro, né? Acho super bacana e você nota 10. É a minha primeira live. Obrigado. Eu nunca tinha feito, até te perguntei como funcionava, mas agora com essa situação que estamos vivendo, estamos nos É adaptando isso aí. e, bom, tentando ali entrar em contato Eu com fico a vida feliz. de pessoas, né? Então, como vocês sabem, eu sou Luciana, sou natural da Argentina, nasci na cidade de Paraná, Entre Rios. Paraná é a capital da província de Entre Rios. Ela está do lado do Rio Paraná, onde tem muita argila. É, bom, aqui esse espaço que eu estou é meu ateliê, que eu divido junto com duas ceramistas, com minhas amigas também, que é a Márcia Braga e a Juliana Napi. Estamos em um lugar maravilhoso aqui em Porto Alegre. Depois eu convido vocês para pesquisarem um pouco sobre esse local, porque esse nosso espaço, que é o ateliê, se chama O Pátio Ateliê de Cerâmica, está dentro de um lugar que é o Vila Flores. É um lugar onde abriga um monte de iniciativas criativas, é um espaço muito lindo e super inspirador. Mas, assim, contando um pouco mais sobre mim, eu quero dizer que eu sou casada, tenho 2 filhos e sou formada em artes visuais. Me formei aqui no Brasil, mas meu contato com a cerâmica entrou na minha vida porque eu vim aqui no Brasil em 98. Vim da Argentina para cá, Sim, mudada com a família. 98. Mas no meio teve várias idas e vindas, e uma delas, meu marido foi transferido para Buenos Aires e eu fui para lá, né, com minha família. E foi em 2008 que eu realmente a cerâmica entrou na minha vida e ficou até hoje, para sempre. Eu comecei a Que estudar bom. na faculdade e em uma escola de cerâmica, que lá em Buenos Aires tem muitas, onde se formam técnicos em cerâmica e também é super legal porque tem uma formação de professores específicos de cerâmica. Essa escola é Fernando Arranz e lá foi maravilhoso porque ali eu tive contato tanto com a cerâmica, claro, mas com essas outras linguagens, inclusive a gravura, que depois a gente pode conversar um pouco, mas foi lá que eu vi, me encantei
com essa possibilidade de dialogar com outras linguagens. E eu já trabalhava com arte. Só te interromper um pouquinho. O seu som tá vindo um pouco abafado. O seu celular, não sei se é o som tá. O pessoal tá com dificuldade de te ouvir com clareza do som. Não é por causa do sotaque, não, tá ótimo. Não, mas assim, de repente, porque eu coloquei. Agora tá ficando melhor. Melhorou? Tava dentro de um vaso. Ó. Ah, então tá. Porque o tripé, mas está muito alto, aí não deu e achei melhor ali. Mas aqui, de repente, se escuta melhor. Tá? Agora tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá. Mas, bom, contando assim um pouco rapidamente, para não me Vai lá. e contar... O pessoal tá chegando aí, vai lá. Tá. Então, bom, comentando aí com relação a esse meu contato que tive lá em Buenos Aires, retornamos para o Brasil em 2013 e, bom, sempre trabalhando em cerâmica e explorando. Antes de estar nesse espaço lindo, maravilhoso, que é o Ateliê O Pátio, eu estou aqui há um ano só, um ano e pouco. Antes eu trabalhava na minha casa. Minha casa é um apartamento. Sim. Um apartamento que não tinha um espaço definido. A minha cozinha, a minha copa virava o espaço para modelar. Em cima da lavanderia, onde tem a pia, eu colocava uma madeira. E na minha sala eu tenho uma sacada, onde tem uma churrasqueira. E, bom, todas as minhas experiências de transferência de imagem, de modelagem, sempre tive essa vontade de queimar, de ter esse processo que eu já tinha vivenciado, porque essa escola faz raku, faz um monte de queimas em fornos diferentes. Então, eu já tinha sentido isso e me agradou muito. Que legal. Sim, bem legal. Então, bom, comecei com as queimas mais simples de serragem, em latões assim, de tintas que ia achando na rua e que ia queimando e fazendo experiências. Mas sempre aliado a minhas transferências de imagem. E a queima de serragem, como vocês sabem, ela é de baixa temperatura e uma redução deixa muito escuras, né? Então, fui explorar, mudando, em vez de fazer em lata, fazia em vasos cerâmicos, com esterco, com o que imaginar de combustível, até o carvão, mas sempre na lata, ainda não tinha construído esse forninho. E, bom, depois dessas experiências assim, tive a oportunidade de comprar o livro, que é minha referência também, tanto o de Daniel Rhodes e o Jorge Chichi, perdão, que a maioria deve conhecer, que tem esse aqui, que é Hornos Cerâmicos. Sim. Eu conheci esse livro, assim, eu já tinha conhecido pela internet, mas outro dia atrás também o Lorusso estava fazendo uma live, ele tem esse livro e ele mostrou esse livro pra gente e ele falou que é muito completo. Muito engraçado, bom. Eu conheço o Lorusso, temos o mesmo sotaque, mas ele veio até aqui em Porto Alegre, mas no momento que ele veio eu não estava... Desculpa, estava viajando e não conheci pessoalmente, mas acho que o trabalho dele é maravilhoso. Eu já seguia ele antes, que ele produzia vídeos assim quando estava na Argentina, eu acho. Então, mas voltando então a esse livro, junto com o do Rhodes. Mostra aí de novo só pro pessoal. O pessoal é que está invertida a câmera, ela está de frente, mas dá para só a capa aí para vocês verem. É do Jorge Fernandes Chitti. Né? Ele escreveu. E ele tem também, acho que um centro aí na Argentina, né? Que vende produtos, coisas assim, dentro da... Tem um instituto... que eu não sei nem pronunciar, eu nem tento pronunciar. Fala como é que é? Condor Huasi. Tá. O Lorusso tá aí, ele vai saber escrever aí. Escreve pra gente. Escrevemos. Bom, além dele, está o livro que eu tenho em PDF. Sim. Depois, quiserem, podemos compartilhar. Não sei se você tem esse livro, que é o do Daniel Rhodes. Que também não. Sobre fornos cerâmicos, ele está em espanhol também, mas é fácil de entender e tudo demais. Ótimo. Tá, então, meu primeiro projeto, lá na churrasqueira, era construir um forno a gás. O Chichi, nesse livro, tem diversos tipos de fornos. E, bom, meu projeto era esse, até que desisti, porque a família também dizia que não, porque minha sacada é fechada,
Aí uma garrafa não dava, desisti, mas mesmo assim eu continuei. E um dia, assim, do nada, eu desço para a rua, ali no meu prédio, encontro uma lata de tinta. Vou te mostrar aí. Uma lata de tinta que é esse aqui. Uma lata de tinta redonda, porque para quem busca assim na rua materiais, assim, eu digo que eu sempre reaproveito coisas que estão. Sempre são latas de tintas quadradas, né? É difícil achar. Sim. É bem difícil. Até depois eu vou Verdade. contar. Estou cursos, eu compro uma quantidade absurda de tonéis porque não tem. Então, as fábricas não querem ter pouca quantidade. Então, eu sempre tenho em estoque um monte de tonéis. De baldes desses aí de 18 litros e 20. Mas esse é de 20. Esse foi o primeiro que eu construí. Agora já está pretinho, assim. Mas eu... Sim. Então, assim, para o pessoal, vocês já todos são ceramistas, já sabem. Assim, é interessante pensar, porque foi isso que me deu a vontade de Só uma coisa assim, quando eu conheci o seu trabalho, na verdade, conheci o Forninho, eu fiquei encantado com toda a estrutura, com a proposta dele, né? Por isso que assim, eu falei, eu quero entrar em contato com ela para tentar conversar, e que a gente não se conhece, tudo bem, porque eu quero saber um pouquinho da onde ela surgiu essa construção, porque eu achei fantástico. Tem muita gente hoje que está no mesmo caminho que você, né? Tá começando na cerâmica, está buscando uma alternativa para queimar suas peças, né? Eu acho assim, você dá cursos, né, workshop, você viaja, que já tinha, igual você me falou, já tinha outros marcados aqui no Rio de Janeiro e tudo mais, ensinando a fazer. Eu acho que é fantástico, porque é uma alternativa muito boa para você iniciar no processo de começar a queimar sua cerâmica. Então, continua aí, fala pra gente aí como é que surgiu. Você falou que você tinha encontrado uma lata de tinta que era redonda, do tamanho que você precisou na rua. E aí fala aí pra gente como é que foi. E voltando um pouquinho no sentido que tu falou, de desmistificar um pouco a questão de, eu faço cerâmica e se eu não tiver um forno elétrico, então eu não posso queimar. Claro, aqui vou explicar algumas particularidades que ele tem e limitações também, como tudo. Mas como primeira experiência e ter esse contato, descobrir a chama, como faz a combustão, tudo isso é realmente um processo maravilhoso, que até hoje eu me encanto. Assim, eu digo, é um processo que é muito lindo. Então, comentando assim sobre o forno, que um forno cerâmico nada mais é que um aparelho que gera calor e que ele próprio, desculpa, é um aparelho que gera o calor que ele próprio, retém o calor que ele próprio produz. Isso. Deu para entender? Sim, perfeito. Tá. Então, isso quer dizer que os fornos elétricos e tudo tem tijolos refratários isolantes, que fazem com que o calor se mantenha e que consigamos a temperatura que a gente pretende, né? Então, tem esses tijolos e tem essa massa que o Chichi descreve em diversos fornos, que é uma massa refratária isolante. Então, tem esses dois conceitos importantes para pensar que esse forninho funciona e demais, né? Que é a refratariedade, que é a capacidade de um material suportar altas temperaturas sem se modificar, sem vitrificar, sem deformar. E isso é graças ao alto conteúdo de alumina, né? Então, esse material tem um alto conteúdo de alumina e, além de ser refratário, ele é isolante. A questão isolante, o melhor isolante é o ar. Então, essa massa tem um material orgânico que, após a queima, ele some, né? O material orgânico é a serragem. Após a queima, ele some e deixa aqueles poros que são o que faz que seja isolante. Sem dúvida que meu forninho tem paredes finas. Isso aí funcionaria também com paredes maiores. Sim. Eu adaptei um forno que é construído em um tamanho de 200 litros, um tonel de 200 litros. Eu adaptei a esse forninho que entrava na minha churrasqueira. E, bom, me joguei, pensei, bom, tenho um tonel, limpei bem ele, tirei a tinta e construí essa massa na minha sacadinha. Foi uma poeira, foi super legal. Que eu fiz
E Ah, bom, gente, só, desculpa, você vai seguindo aí. É que eu preciso falar isso. Quando a gente conversou, né, ela já tinha essa pegada de fazer, a gente já viu uns vídeos lá no Instagram dela, porque não tá cortando o seu vídeo aqui. Bom, acho que conecta. Vamos lá. E tem uns vídeos lá no Instagram. Quem não segue ou tem oportunidade, entra no Instagram da Lu para dar aquela conferida lá. Vocês vão ver o processo de queima que ela faz desse forno, né, dentro da churrasqueira dela, que eu achei incrível. Daí, quando a gente conversou, ela falou assim, vou fazer na minha sacada aqui para mostrar. Mas aí, ela com o ateliê lindo que ela tem aí, um espaço maravilhoso, ela veio para o ateliê hoje para poder fazer a live com a gente. Mas a ideia é essa, é o forninho que ela está falando, que ela funcionava dentro da churrasqueira. Depois vocês podem ver os vídeos lá, você vai ver o fundo, é a churrasqueira, né, a grelha da churrasqueira. Mas a gente vai seguir aí, vocês vão entender o funcionamento desse forno aí, vocês vão ver que legal que é, né? E segue aí, você estava falando dessa proposta aí de queimar no seu espaço que você tinha pequeno e para atender a sua necessidade. é. E para minha surpresa, assim, na real, não foi sempre feliz, né? Porque descobrir todo esse processo, eu construí o forno em inverno. Isso foi em 2016. Esse forno tem desde 2016 que ele está funcionando super bem. Descobrir toda a curva que eu deveria fazer, se bem que explica, mas na prática era completamente diferente. Me queimava porque tinha que entrar com a mão, fiz um furo. Vou explicar assim a questão técnica, né? Que, por exemplo, o Chichi, esse forno ele faz com entradas de ar secundárias, mas eu achava que não precisaria, então eu só fiz uma entrada por baixo, fiz um furo por baixo e a combustão aconteceria entrando o ar por baixo e a tampinha por cima, que depois eu vou mostrar direitinho Sim. ali, que tem uma Isso, tampinha. depois você pega ele, daí você mostra ele direitinho lá, você pega a câmera. Mas segue aí pra gente, depois a gente vai lá ver pessoalmente. Tá. Então, bom, foi assim, me joguei, aconteceu e foi no inverno, não secava nunca, demorou um monte para secar no meu apartamento, descia com ele, subia. Bom, definitiva, isso foi em junho, eu fiz a recobrir, né, com essa massa, a parte de dentro do tonel, e fiz a tampa. A tampa eu devia queimar em um forno elétrico, né, ou a gás, ou o que for. Sim. Aí tive que esperar o tempo necessário. Eu estava na faculdade nessa época, então me lembro que era férias. Bom, em definitiva, foi em outubro. Eu fiz em junho ele, e em outubro queimei pela primeira vez. E aí, bom, foi umas experiências bem Que divertidas, a bom. novidade. Eu me queimava, saía fumaça. A primeira queima é feita assim, sem peças. E é uma fumaceira, porque queima a serragem e no apartamento, eu ligando o exaustor, mas não adiantava, era... Bah, a família se queixou um pouquinho, mas foi. Depois disso, deu muitas... E, bom, assim, na real, tudo isso foi uma experiência minha. Eu meu TCC, meu trabalho de conclusão de cursos, então foi algo muito rico para mim, porque todo esse meu interesse acabou levando para minha tese de doutorado. Desculpa, tá cortando seu áudio, a conexão ficou um pouco ruim, cortou o seu áudio. Vamos ver se volta aqui. Vamos ver. Tá me ouvindo? Tá me Eu estou te ouvindo? ouvindo. Deixa eu abrir a porta. De repente... Tá bom. Deixa eu ver ali se melhora. Senão eu vou para lá. Você tá no Wi-Fi ou você tá no 4G? Na internet do celular? Estou no Wi-Fi. Será que coloco... Ah, tá. Não. Talvez é só conexão mesmo, que a gente está com dificuldade geral, assim, né? Tem muitos lugares que está com muita dificuldade para conexão, apesar da gente ser uma conexão assim. É ruim porque a gente não consegue mostrar com precisão as imagens do que a gente está falando, mas tudo bem, a gente consegue ir te ouvindo e compreender. Eu só vou resumir rapidamente aqui para o pessoal a ideia, né? Que você... onde vemos o seu TCC. O pessoal perguntou que tem um TCC seu que você fez? Tem o TCC e ali tem todas as transferências de imagem e também a questão do forno, que depois eu vou contar para vocês que eu não faço utilitários, minha cerâmica não é muito para o lado do esmalte, eu gosto e até eu faço aulas de torno com a querida Tânia, então, que também é parceira de transferência. Depois vou falar
para vocês conhecerem o trabalho dela também, muito bacana. E... Tô te perguntando só para você repetir o nome aí, da onde fica o seu ateliê mesmo, só para o pessoal, agora a sua imagem está melhorando, vai lá, fala aí. O ateliê fica em Porto Alegre, está dentro da Associação Vila Flores, no bairro Floresta. Associação Vila Flores. No parque? Não, no bairro Floresta. Bairro Floresta? Floresta. Isso. Alguém escreveu, alguém colocou aí pra gente. O lugar é a Vila Flores, em Porto Alegre. Legal, obrigado, gente. Isso. Valeu. Tem um pátio lindo, é um ambiente maravilhoso, onde tem iniciativas de arte, arquitetura. É muito bacana esse espaço. Depois vou contar também que minha colega Marcinha Braga é uma das idealizadoras, que não sei se tu soube, mas tem um festival do barro, que aconteceu no ano 2019, teve a primeira edição, que foi muito bacana, porque reuniu muitos ceramistas, porque aqui realmente é difícil se reunir todo mundo, né? Então depois posso contar um pouco disso, tá? Que legal. Voltando aqui no forno, só para a gente... Tem bastante coisa para a gente conversar com ela, de bastante assunto, mas só para a gente resumir aqui no forno. Primeiramente, uma coisa. O que eu vi é que você também, agora, você está dando alguns workshops. Agora não, porque a gente está com problemas, né, de locomoção, mas na sua sequência você estava dando, eu vi algumas coisas que você estava saindo para processo de construção, essas coisas aí, se você faz nos workshops, fala um pouquinho para a gente aí só para... Engraçado também porque foi assim, dentro do festival, a gente propõe iniciativas, projetos, falas, workshops. E, bom, prévio à organização, a gente se reuniu e tinha ceramistas que colocavam o que queriam oferecer nesses dias, né, do festival. Sim. E tem um professor aqui também que faz transferências de imagem, o Carusto, ele trabalha com transferências de fotocerâmica, e ele propôs esse workshop, né? Que eu já tinha pensado em algum de transferência. Quando foi na hora, eu falei, não, vou fazer transferência. Aí eu pensei, falei, bom, eu tenho um forninho ali que eu queimo, e o pessoal falou, que bacana! E foi, para minha surpresa, muito bacana, porque logo depois que eu mostrei, queimamos aqui esse dia, contei da construção. Teve muitas outras ceramistas também daqui, que já têm trajetória, me convidaram para ir ao ateliê dela, montar um curso. Logo em seguida, comecei a oferecer curso. Isso foi na Adma Corá, também uma ceramista bem daqui dessa região, muito boa, que tem aberto as portas para mim, é muito bacana. Então, ali comecei a ser bem natural e bom, tem vários já forninhos. Que... Eu acho assim que você tem que... É muito bom essa parte, porque a gente não tem esse tipo de demanda que você está fazendo. Porque a gente tem... Eu passo isso o tempo todo, o tempo todo. As pessoas buscam a cerâmica, principalmente agora, nesse boom, querendo aprender, e o entrave é a queima. Então, teve várias pessoas que me pediram para trazer aqui pessoas para a gente falar sobre queimas primitivas, igual aquilo que você começou no princípio aí. Tem como queimar na fogueira, tem como queimar, tudo isso. E aí, quando eu vi o seu forno, eu falei assim, nossa, eu quero conversar com ela por conta disso. Eu queria que as pessoas entendessem o seu universo, vissem como você fez isso e que é possível você fazer adaptações, aprender, lógico, você se baseou num livro, você teve experiência e você foi na garra lá, foi experimentando, foi fazendo. Então, isso eu acho incrível. Gente, aí dentro disso tudo tem o resultado, né? O resultado do que você queima, porque é isso que é legal, ela vai mostrar aqui pra gente. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, a proposta, né, é lógico. Ontem, quando eu estava traduzindo o seu forno para minha esposa lá em casa, eu falei assim, eu vou conversar com ela, olha só o trabalho, o forno dela. A minha esposa falou assim, mas não dá para queimar utilitário, não dá para queimar esmalte, né? Eu falei assim, não sei, dependendo do resultado, porque a chama que está produzindo lá dentro, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse resultado e de como que sai, como você já mostrou essas peças aí pra gente. Tá.
Bom, o resultado, na real, sim. Esse forninho é limitado, como eu falei, tanto pelo espaço, né? Pensando que precisa ter combustão, ele funciona com carvão. Seria o princípio o mesmo princípio que a queima de serragem, na qual a gente coloca camadas, peças, né? Então, é para biscoito, para engobes. E eu faço as transferências de imagem. Ontem queimei essa peça aqui. Ó, ontem? Ontem fiz uma queima. Eu vi imagens, eu acho que você postou nos stories, você estava queimando, então você estava fazendo uma queima da. Eu faço sempre, e já levei para minha casa 2 fornos, porque depois que aconteceu toda essa demanda assim, de eu ministrar cursos, eu comecei também a explorar outras formas, porque se bem que eu adaptei essa receita que já vem no livro, mas tem outras possibilidades. Eu sempre digo, quando ministro, ou seja, o forninho é o início para outras formas e construções maiores. Sempre foi meu desejo a fazer um maior, que até agora não consegui, mas eu digo que isso aqui é o início para a gente ter esse conhecimento e se apropriar, Eu comentava também assim como que no início eu não tinha necessidade de saber que temperatura atingia. Me agradava a questão da sonoridade, a cor que tinha a atmosfera do forno. E outra coisa era a absorção de umidade. Porque como eu sabia se atingia qual temperatura? Eu não sabia. Então, por exemplo, eu trabalho assim com muitas massas do Pascoal, dessas aí que a gente conhece. Então, eu perguntava, graus, mais ou menos, que absorção tem? Aí me falavam 15%. Então, eu fazia o teste, aquele que a gente pesa ele em seco, mergulha bom, faz aqueles cálculos. Então, para mim era super interessante e esse estudo, essa questão empírica me atrapava, realmente. Até que depois eu percebi que todo mundo me perguntava, mas qual é a temperatura que atinge? Então, comprei um pirômetro, comprei o medidor, né? Termopar, medidor. Aí agora, meio como que sempre coloco, porque me dá curiosidade, eu quero saber. Às vezes chega a 1000, outras não. Então... eu vi foto sua lá que estava com 1000 graus, né, de temperatura. Eu achei bem... Aí Nossa, tem bastante. Bota um pouco de secador de cabelo, aí tem, porque depende da quantidade de peças e carvão. Eu, por exemplo, só para vocês verem, esse é o tamanho, digamos, o diâmetro maior que eu consigo. Tá vendo? Só para vocês terem uma ideia, assim. Esse também... Isso. Olha o tamanho. Mais que isso, impede a combustão, então, e a transferência calórica. Então, tem várias questões. Aí eu regulo, eu coloco uma maior, outras menores. Mostra aquela outra peça sua lá, aquela que você mostrou no primeiro também. Você tirou tão rapidamente aquela primeira que você queimou ontem. Esse aqui? Olha que bonitas as cores. E ontem... Não, é lindo. É muito lindo. E ontem me chamou muito a atenção, porque sempre eu cuido a curva, né? Isso é o principal. Cada queima é única. E realmente demonstra nosso estado de espírito do momento. Então, além das questões meteorológicas, vento, tudo isso influencia bastante. Dentro da churrasqueira é mais controlado, porque está resguardado do vento, né? Então, a curva realmente tem que ser muito devagar. Porque pensem que todas as manchas que acontecem ali é redução da massa. Teve alunas, como eu não faço utilitário, teve alunas que eu não tinha nunca testado a primeira queima, o biscoito no forninho, e depois levar para alta. E as manchas continuavam, claro, porque a redução acontece na massa. Então, que incrível! É muito interessante, mas porém também tem, por exemplo, no livro do Daniel Rhodes, essa questão de redução que acontece, segundo ele, nesses inícios de 750 graus a 900, produzem essas manchas, que é carvão que fica ali na massa, mas que também, excesso disso, acontece agrietamento, como rachadura. Rachado, brincar. E inchaço. E me acontece muito isso com a massa palhosa. A gente
sempre utiliza assim para modelar. Não sei se conhece aquela palhoça que vem de Santa Catarina. É uma massa natural, uma argila, não é uma massa, Sim. é uma argila. Ela é bem nesse sentido de abrir, de agregar, e eu acredito que seja por essa questão dessa redução que acontece, que não todo mundo gosta, particularmente adoro. E eu, quando sempre coloco, assim, aqui a gente tem um forno que vai em alta também, a gente ministra cursos, então a gente queima aqui. Sim. E eu realmente sinto essa falta dessas manchas. Por exemplo, o óxido de ferro, deixa eu te mostrar. O óxido Vai lá. de ferro. Isso é só óxido de ferro. Olha que lindo. Dá para ver os vermelhinhos e os... Olha isso. Dá, assim. E é só óxido de ferro. Ali adentro fica, às vezes... Aí eu tenho, não quero que fique preto, eu deixo assim no forno. Se eu quiser que aí fique mais pretinho, aí tem umas dicas assim. Então... Legal. O processo, aí assim, por exemplo, né? Daqui a pouco a gente vai, você mostra o forninho, daí a gente entra nessa parte sua de criação das peças, que eu acho incrível, a parte da transferência de imagem também, que é muito bacana. Mas, assim, aí a vantagem, assim, igual você falou, você queima uma peça que é pequena, porque a área útil do forno é pequena, né? Mas você também tem autonomia, né? Outro dia eu vi uma foto, uma coisa assim, que você tinha vários fornos queimando lá, né? Você tem uma autonomia para queimar rapidamente, você tem facilidade para construir e é de baixo, eu acredito que seja de baixo custo, né? A construção de um forno desse é de muito baixo custo, né? Então, eu acho que tem essas vantagens, né? E o seu trabalho, a influência desse resultado que você viu aí, que você gosta das manchas, isso você desenvolveu pensando no forno, foi resultado do forno que surgiu esse seu trabalho? Como que isso que é interessante a gente aprender, porque você tem um forno, uma funcionalidade, um aspecto, e aí você tem que pensar nas suas peças. É porque muitas vezes as pessoas vêm com a mente de que eu quero produzir isso aqui logo de cara. Aí ela tem que pensar, eu estou trabalhando com um forno diferenciado e eu preciso adequar o meu trabalho. Isso que eu acho interessante. Fala aí pra gente sobre essa relação aí da autonomia, do custo do forno e o seu resultado de trabalho nele. Sem dúvida que é muito econômico com relação a isso, ao consumo. Um saco de aqueles que a gente compra no supermercado, de 5 quilos, dá 2,5, 2 queimas e meia. Ou seja, muito de carvão. Realmente. Aquela questão da autonomia é muito lindo e gratificante, assim, porque os alunos, quando sentem isso, é fantástico. Realmente, de ser... Puxa, sentir realmente autonomia de fazer primeiro. Eu acho que a proposta de construção do forno já te traz isso, porque é uma mão de obra legal. Tem que socar. Pensa que para ficar bem compacto, os tijolos são todos industriais, com máquinas. A gente soca com materiais, sei lá, adaptamos, entende? Então, realmente já tem um envolvimento assim, que eu acho que é isso que eu procurei. Eu nem pensava no resultado, nem sabia o que ia dar. E todo o meu processo criativo funciona assim. Eu não sei o que vai acontecer. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ver o que vai dar, para depois vai me levando. Realmente, todos esses trabalhos que eu tenho desenvolvido de transferência, nunca tive nenhum objetivo. Gostava da questão de dar aula e a faculdade me ofereceu isso. Então, sempre também tento, que legal, porque eu acredito que compartilhando amplio ainda mais o conhecimento, porque é incrível como trocando a gente aprende mais ainda, né? Então, para mim, o objetivo era descobrir e aprender sobre a chama, sobre o fogo. Era esse meu objetivo, realmente. Depois, com as transferências, comecei a descobrir esses efeitos. Eu não sabia realmente. Eu tinha visto, eu via que legal, a queima-lenha, as cores que dão redução, mas não tinha realmente comprovado isso. E realmente vou mais na experiência de que vai dar e o que vou aproveitar daquilo. Realmente, assim, linha de produção, só tenho esses colares que eu
bem feliz porque eu consegui transferir imagem, queimar no forninho, eu faço um cordão de crochê, e isso seria como o que eu sempre tenho para vender. Depois eu posso te mostrar, a gente tem um espaço ali. Ótimo, Nós quero vendemos sim. as peças, e vou produzindo. Tem imagens que eu trago porque eu gosto de fotografia, gosto de desenhar, então vou fazendo isso aí. Mas eu Que vejo bom. que, na real, primeiro eu gosto do processo mesmo. O processo que me atrai. O resultado, eu vou vendo. Nunca pensei, vou fazer para vender, vou fazer esse forno para... Não, nunca. Sim. Vou estudando. Eu acho que teria um ótimo mercado para você, porque eu penso assim, no meu caso, quando eu dou aula aqui, tem os meus alunos que têm suas casas. Muitos queriam queimar, mesmo que fosse queimar um biscoito, mesmo que tivesse esse resultado de 1000 graus numa peça e tivesse esse aspecto de resistência, você já teria uma cerâmica, né? O seu barro transformando numa cerâmica. Então, esse é um grande objetivo de muitas pessoas, de conseguir esse resultado. Então, seria muito fantástico. E eu acho assim, a questão do combustível, né? Porque o combustível que você usa é muito simples, né? É uma coisa que hoje ou você tem que pensar num gás, ou você tem que pensar na eletricidade. Não, você tem um carvão que está ali na sua mão. Você vai a qualquer lugar ali perto de você que vende um carvão, churrascaria, você compra. Para a gente ver, tem como você pegar agora o celular e mostrar lá para a gente o forninho, só para a gente ver o funcionamento dele lá, como é que ele é? Como eu falei, esse aqui é o primeiro. Você está com a câmera para frente? Tem como você virar a câmera? Fica mais fácil para você, que você vê o que você está mostrando. Embaixo aqui tem um i. Aí, ó. Aí. Tá, obrigada. Esse aqui é o primeiro que eu consegui. Não, aí é ótimo. Tá? Esse é aquele tonel que, olha, até a marca como se chama? Da tinta. Deixa eu te mostrar aqui. Ele teve uns acidentes que alguém subiu em cima dele e quebrou todo, no festival. Acharam, tem uma lata, eu subi nele. Era meu forno. Quebrou todo, mas eu coloco de Caoline, mas ele queima, é o melhor que eu tenho. Cada vez ele queima melhor. Então, ele tem uns 3,5 a 4 centímetros. Tem o furinho lá embaixo, não sei se dá para ver. Ali. Sim, tá dando. Aí eu coloco um ferrinho, tá vendo? Eu coloco assim para o carvão não cair. Aí eu começo a colocar uma primeira camada de carvão. E as peças? Nunca as peças no meio, né? Por exemplo, eu vou colocando assim, entende? Tá. Carvão, vai colocando outra camada. O legal disso é que a gente pode subir com um pouco de argila aqui e ganhar uns 5 centímetros. Depois disso aí, vai queimando, o carvão vai diminuindo, a gente tira esse excesso de argila e tampa. Então, eu como regulo, eu tenho essa tampa e essa tampinha aqui, né? Que encaixa. Então, eu coloco ele em cima de uns tijolos, né? Uns 10 centímetros. E, bom, depois de tentar várias questões com relação a como ligar, eu descobri que com uma chama de uma vela, ele funciona perfeito. Só a chaminha da vela, ele entra um pouquinho e acende um carvão. E aí vai acontecendo toda a combustão. Aí eu regulo, deixo um pouquinho assim. Então, é um processo que não dá para ligar e ir embora. Você está entre 5 a 6 horas cuidando dele. E essa relação que eu acho bacana e que me encanta. Então, por isso eu digo, a construção dele já te traz essa questão de envolvimento real com fogo, com ver, espiar. É muito bacana. Eu adoro. Então, aí eu vou regulando. Quando eu percebo que ele está ligado baixo, eu espio com um espelhinho aqui. Depois de queimar-me tanto, eu descobri que com um espelho eu espiava e dava para ver a braça embaixo. Eu estava toda queimada as mãos. Mas depois disso, já descobri, agora é fácil. Coloco o espelhinho, vê que está vermelho, pronto. Apago aqui, coloco Fecha. Se eu percebo que está saindo muito fumacinha, eu coloco Chama. argila, vedo, porque ele é manual, então ele não encaixa perfeito.
Eu sempre digo, a gente faz da melhor forma possível, mas ele é artesanal, então Tá sempre lindo, ver. perfeito. Claro. E bom, esse aqui já é o forninho que eu ensino, que eu consegui esse tonelzinho aqui. E esse tem também uns 3,5 centímetros. E é assim. Tá? O que mais posso contar dele? E bom, na real, como eu falei, a curva é o principal. A questão de deixar ele essas primeiras horas fundamentais, né? Como todo mundo sabe, a questão da perda da água, da questão ali até os entre 4 horas eu deixo ele tampadinho bem devagar. Às vezes, quando tem muito vento, vai um pouco mais rápido. Depois das 3h30, 4, eu abro. E é ali que a magia acontece. Que é aquela chama linda que sai. É verdade. É muito bonito isso. Eu não me canso. As pessoas que me seguem devem dizer, outra vez a chama ali. Porque eu me encanto, eu publico, porque para mim essa parte é muito legal. Lindo. Então, e ontem a chama saiu tão amarela que realmente ali quer dizer que acontece uma redução dentro do forno, né? Porque a chama vai variando as cores, né? Sim. E, bom, por isso eu falei, cada queima é uma queima, é única e dá uns resultados muito bacanas. Certo? Que legal. É ótimo. Então, só para recapitular para o pessoal, você coloca o carvão lá dentro e você faz a queima com uma vela por baixo, né? Só para a vela ir acendendo um carvão e queimando lentamente para não acelerar muito o processo, é isso? Isso, porque se subir demais, com certeza as peças vão estar todas quebradas. Outra coisa importante, exatamente. A massa, realmente, eu não preparo nenhuma especial. Utilizo as que a gente compra. Gostei muito da Terra Nova, do Lorusso, e até achei bem bacana também que ele fez toda essa questão de informações, né, com relação à absorção. Isso é bem bacana. Se bem que algumas estavam erradas, ele disse que ia corrigir. Como eu trabalho embaixo, eu estava buscando uma massa que se interessasse um pouquinho mais, mas tudo bem. A cor areia dá umas cores muito bonitas. Por exemplo, essa aqui. Olha aí a manchinha. Perdão. Levantei um pouquinho aí. Essa tem uma transferência, mas tem essas manchinhas. Não sei se dá para ver. E levei a Cone 5. Mas as manchinhas continuam. Lindo. Certo? Aí, por exemplo, aqui tem outra peça que também tem esses efeitos. Todas elas são queimadas lá no forninho. Essa. Aqui com um pouquinho de cobalto. Ó. E você teve experiência nele já, assim como você falou, tudo experiência e experimentação, né? Você já teve experiência, eu já vi você fazendo. Você já fez queima de raku nele? Tá. Deixa eu te mostrar. Na real, o raku, não sei se chama, né? Porque não tem esmalte. Mas essa peça, só coloquei cobre. Tá vendo? Aqui derramei cobre. Sim. E tiramos ela em ponto vermelho e reduzimos na serragem. E ficou essa peça linda, assim, com esses efeitos. Tem outros, mas meu amigo levou já. Mas dá para brincar muito, 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 realmente. Esmalte você já colocou também? Não, esmalte ele gruda, né? Porque eu coloquei já, fiz algumas experiências colocando dentro o esmalte e coloquei alumínio. Porque tem algumas alunas que faziam, mas o alumínio é tóxico. E eu coloquei demais e ficou todo o excesso nas bordas. Assim como derreteu, solidificou. Então ficaram umas bolhas. Ficou muito, muito ruim. E eu não gostei também de usar o alumínio. Então, ele permite engobes e óxidos. Não é para esmalte. Perfeito. Aí eu já estou viajando aqui, já estou indo longe. Você já pensou em fazer umas múfulas de argila ou de um material mais refratário e queimar algumas pecinhas dentro? Porque daí você não teria
a interferência, né, do carvão, né? Mas eu tenho medo também, isso é possível. Esses dias um aluno me mostrou, uma pessoa, um colega que fez o forninho, me mostrou e ele fez uns testes com uns esmalte, não grudou nada, mas foi só numa placa, né? Então eu acredito que entendi. um pouco. O problema de uma mufla, que aqui a questão da A área é transferência muito pequena, né? é pequena. E a questão para atingir a temperatura, a massa absorve o calor, transferir para as peças acontece toda essa transferência calórica que é necessária, que se eu colocar dentro de uma mufla, Perfeito. não sei se atingiria a temperatura. Perfeito. Teria que ser de baixa, o esmalte de baixa, e ver muito baixa, ver se atinge dentro a temperatura, né? Então, nesse sentido, é mais limitado, mas eu acredito que fazendo ele maior e, quem sabe, alimentando com um maçarico, seja uma possibilidade. Né, então, sim, eu acho que sim. É só curiosidade mesmo, mas como eu te falei, é incrível a funcionalidade dele, ou a simplicidade, né? E o resultado, assim, que a gente... vamos fazer uma analogia, né? Tipo, o pessoal tá procurando uma queima primitiva dentro de um apartamento hoje, né? Então, é uma alternativa que é fantástica e eu achei, assim, sensacional. E eu sei que vai ter um monte de curiosidade aí, depois vocês entram em contato com a Luciana, e se vocês quiserem fazer, depois tiver a oportunidade de fazer workshop com ela, eu acho que seria incrível, porque tem essa opção de experimentar fazer também, que eu acho que é muito legal, porque o processo, como ela falou, não é uma coisa muito simples para ser feito, porque exige um trabalho bem pesado, que é a confecção da massa em si, né? A massa que é o mais... Algo que ainda não desenvolvi e que muita gente me perguntou, já vem me perguntando, eu gostaria de comprá-lo. É uma massa que tem que cuidar. Depois de queimado, tu pode, só para tu entender, eu sempre digo, por exemplo, essa minha massa já está toda rachada, mas eu posso... eu não consigo, peraí. Por exemplo, essa massa eu não posso virar simplesmente tirar o resto do carvão, porque ela é uma massa frágil, entendeu? Pegar ele assim, eu sempre digo, sempre da coisinha aqui, manivela, não sei como chama, alça, sempre dali. Aqui, por exemplo, ele já tem poucas queimas, já não tem tantas queimas. Eu sempre estou testando massas, misturas, modificando para ver se eu consigo uma massa mais compacta, mais leve. Sei lá, sempre estou, porque eu acho que ainda tem para evoluir bastante. Então, por exemplo, já aconteceu de alguns alunos pegar... Teve o marido de uma amiga querida que virou o balde para tirar o excesso do carvão e estragou todo. Então, para vocês entenderem que... Desculpa, cortou, tá cortando, tá picotando o seu áudio. Eu não consegui te ouvir. Vamos voltar aqui. Vamos voltar, esperar voltar. A gente vai falar um pouquinho sobre transferência de imagem, que o pessoal tá curioso pra caramba. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Tá. Você estava falando que o marido de uma aluna, que seja, pegou coisa, aí cortou, pipocou seu áudio. Virou ele. Tem cuidados que eu digo, tem que cuidar como se fosse um bebê que não pode fazer coisas. Então, é um cuidado que tem que se ter. E que, bom, cuidando isso, a massa está ali. É a comprovação de que depois de queimas, ela realmente fica mais sólida. Mas no início tem esse cuidado especial. E por isso também a questão da queima, eu faço assim. O curso, um dia inteiro, a gente constrói ele, deixa secar. E, aliás, as queridas minhas alunas que fizeram o curso antes da pandemia, de acontecer essa quarentena, estão aqui os 4 forninhos para serem queimados. Porque eu proponho assim, a construção, depois de uns 15 dias, mais ou menos, a massa está seca, eu queimo a tampa separada em forno elétrico e a gente faz a primeira queima, que é 100 peças, que é onde a gente começa a queimar a serragem. Se diz que mais ou menos depois da 5ª, 6ª queima, que o forninho está curado, digamos, assim, uma forma de dizer que já está... Isso, ótima palavra. Isso.
Então, ele está esperando aqui para ser queimado e a gente se reúne entre todas. E é muito bom, é muito bacana. Aí eu trago meus forninhos, a gente queima para as pessoas verem como se faz a queima e já leva a sua peça. E eles já começam a queimar no forninho, porque depois da segunda queima já é possível queimar as peças. Perfeito. Entrou bastante gente aqui depois que a gente começou, e aí tem gente perguntando aqui sobre a massa. Só vamos resumir rapidamente, porque assim, ela falou no começo para a gente não ficar redundante aqui e ficar repetindo muito, mas só para vocês que entraram agora, a massa que ela faz ali em volta, né? É uma massa, vamos dizer, como ela diz que ela aprendeu nos livros do Schitt, o outro eu esqueci o nome, agora ela já vai falar, que é uma massa refratária, refratária isolante, né? Que ela constrói com alúmina e tal, e ela faz todo esse processo de construção da massa, igual ela estava explicando no workshop. Quem participa do workshop vai fazer todo esse processo de construção da massa e aprender a fazer essa construção, né? Fala para o pessoal rapidamente aí só sobre a massa, para a gente não ficar repetitivo. Assim, para vocês entenderem, tem argila, tem caulin, tem chamote e a serragem. Então, todos esses materiais têm alta porcentagem de alúmina, que faz com que a gente consiga manter essa massa, essa refratariedade. Então, essa mistura, eu já preparo a quantidade, as pessoas vêm aqui, só trazem luva e máscara. Aí, a gente prepara a massa e vai construindo a base, as paredes, a tampa e bom, esperamos o tempo de secagem e a gente faz o dia de queima. Perfeito. É isso aí. E aí a queima é feita com carvão, combustível ao carvão. Vamos dizer assim, a ignição do carvão é com uma vela, né? Até ele dar a ignição dele. E aí faz o processo de queima, temperatura que ela já conseguiu atingir por volta de 1000 graus. Que eu acho que é uma temperatura bem alta para uma queima de baixa temperatura, para conseguir os resultados, mas fantástico. E aí, se vocês quiserem conferir, porque a imagem aqui está difícil, depois entra lá no Instagram da Luciana e veja as peças dela. É muito lindo o resultado de queima dentro desse forninho aí, né? E aí agora vamos falar um pouquinho sobre do seu outro trabalho que também é fantástico, que é as transferências de imagem, que eu achei incrível também. E tem gente perguntando aqui se você vai dar curso online agora nesse momento, né? Bom, primeiro quero dizer que no meio da pandemia, aqui da quarentena, eu fiz com muito carinho um vídeo que vocês podem conferir sobre um processo de transferência de imagem que eu acho muito bacana, que para iniciar é maravilhoso, simples, porque como falei, todas as minhas experiências eram adaptadas para apartamento, pouca toxicidade e assim foi. Então, tem no meu Instagram... Então, o link no YouTube, não tá? Ah, sim, no YouTube, mas no meu... No YouTube. Porque eu fiz um resumo, ele é longo, Sim. E eu falando, me desculpem aí qualquer atrapalhada. Perfeito. Mas tem ali, então, e qualquer coisa pode me consultar também. E, bom, minha história com a transferência de imagem surge lá em 2008, na Escola de Cerâmica Fernando Arranz, onde eu conheço o trabalho de uma ceramista chamada Graciela Olio. Ela é professora, tem uma investigação bem ampla sobre transferência de imagem, e aquilo me encantou. Eu, anterior a trabalhar com a cerâmica, eu já desenhava e adorava gravura. Então, aliar essas duas linguagens, achei muito interessante e é uma das questões que me motivam e o tempo inteiro eu estou pesquisando e adaptando, preparando tintas. E bom, adaptei em módulos, né? Para ministrar os cursos, então tem monotipias e suas variantes, tem filogravura, tem a litografia, que posso falar um pouquinho de cada uma para ter uma ideia, todas aliadas à cerâmica, ou seja,
toda a imagem que a gente transfere é para ficar de modo permanente, porque de outra forma, se não fossem com corantes ou óxidos, a gente não conseguiria, levaria para o forno e vai embora, né? Então, a gente prepara a nossa tinta e adapta. Surge lá, na Argentina, esse conhecimento, eu vou pesquisando, falava com ele. E ele se baseia nesse livro, esse livro aqui, de Paul Escut. Tá ao contrário, eu não consigo. Depois, vamos fazer o seguinte, depois você, quando você concluir aí, você coloca os livros aí em cima da mesa, aí você vira a câmera como você fez para mostrar o forninho, aí você mostra o livro, o pessoal anota aí o livro para poder ver. Tá? Só para responder aqui, a gente tem 1 hora de Instagram e a gente tem mais 5 minutos aqui, mas a gente continua, tá? O bate-papo aqui para a gente ver essa parte aí. Eu não sei, dentro, como é uma live, eu acho assim, vai ser muito difícil vai surgir muitas dúvidas sobre o processo de criação aí da litografia e da coisa, mas tenta falar como você achar que vai ser interessante o pessoal entender. Aí depois, eu sei que é um processo bem assim de estudo mesmo, do material, do processo de fazer. Então, não sei se a gente consegue passar isso para o pessoal aqui na live, mas depois vai ter um acesso aí com você, quem sabe faz um curso. Pois é. Realmente, e eu acho que estou com pouca bateria, desculpa, não sei o que houve, mas tá. Comentando assim, basicamente sobre as transferências, eu quero pelo menos despertar esse interesse. Isso, não. De que o que foi que me incentivou, porque esse livro que eu mostrei, que é do ceramista, ele é americano, dos Estados Unidos, Paul Escut, e que a Graciela Olho, essa argentina que bebe dele, né? Ele traz toda uma questão histórico-tecnológica sobre a união da cerâmica e a gravura, super interessante, e que foi aquilo que me despertou assim, esse interesse. E dentro da faculdade, eu participei do grupo de pesquisa de gravura, e aquilo ampliou ainda mais. Então, a gente tem um coletivo que chama Reação, que são gravadoras, e eu transfiro na cerâmica, mas que a gente compartilha esse desejo de gravura e de experimentar materiais não tóxicos, alternativos, e é super bacana. Minha professora, orientadora também, a Lourdes Blaut, maravilhosa, tem um trabalho muito bacana. E bom, aquilo foi o que me incentivou. Como falei anteriormente, tem esse processo que eu compartilhei para vocês terem uma ideia. Sim. Que é de monotipia a partir de um xerox. Então, basicamente, por exemplo, vamos falar um pouco da xilogravura. Xilogravura, para quem não sabe, é a madeira, né? Entalhada. Por exemplo, não sei se dá para ver. Isso aqui é MDF. Eu vou tirar os comentários aqui só um pouquinho, aí fica mais... Aí, ó. Isso. MDF. Perfeito. Que a gente grava, que nada mais é que um carimbo. Se a gente pensar, é um carimbo, né? Então, sim. Aí eu preparo uma tinta, que eu já coloco ali na bisnaga, com veículos. Tem veículos oleosos e tem veículos à base d'água. Então, é bem bacana. Diferentes resultados. Então, são com corantes, com óxidos. A gente entinta. Por exemplo, aqui tem uma, só para mostrar assim. Sim, lindo, pode mostrar. Uma gravura com óxido de ferro. Aqui tem. E essas são feitas em borracha também, não necessariamente a madeira, que é um pouco mais dura. Eu trabalho em qualquer. Tem os materiais que a gente utiliza que são de sola de calçado. Por exemplo, sabe? Porque o linóleo é bem caro e é difícil de achar assim. Muita gente acham que desafia, quando tira o fio da goiva, não sei como se diz, desfio. E aí? Aí você me pegou também. Tá, mas tem, só para saber que tem materiais simples. EVA, o que vocês imaginarem, caixinha de leite, dá para gravar, e cada um dá um efeito diferente.
Então é super bacana. Por exemplo, misturando nossas tintas com um veículo oleoso, como um óleo, com uma consistência que Tira o fio de corte. Ó, Lu, o Instagram vai cortar a gente, tá? Deu 1 hora. Mas aí, pessoal, a gente vai continuar no raciocínio que ela estava falando, a gente volta aqui. Então, todo mundo que quiser aprender aí o processo, ela vai tentar explicar para a gente de uma maneira assim, a gente volta, tá bom? Vamos voltar aqui, tá? Tá.